Deixa eu ver se entra mais alguém. Bom, então, como eu li para vocês, vocês perceberam, né, que o texto, assim, ele é muito difícil de ser compreendido, né? Então, isso já foi uma observação que eu coloquei, né? Foi um texto que faltou bastante coerência, né? Um texto sem coerência textual, de difícil compreensão, as ideias não apresentam coesão, né? A crítica também ela é muito limitada e ela torna-se pessoal, ao invés de abordar o que o autor disse. Então, para a pessoa que escreveu nessa daqui, eu fiz uma leitura logo inicial da grande dificuldade que a pessoa tem de escrever, né? Então, uma grande dificuldade para escrever, não posso dizer se pegou, como eu disse, eu não coloquei no programa para saber, não era o propósito, mas assim, é um texto onde a pessoa não teve a preocupação de ver se ela estava entendendo o que ela estava escrevendo. Então, notoriamente, né, o leitor também não entendeu na dica de nada. No caso, o leitor fui eu, né? Então, entendi algumas coisas aqui no meio, né, soltas aqui no meio, mas que não dão sustentação ao texto. Então, eu aconselho, né, coloco como conselho realmente que procure escrever um texto levando em consideração a importância da coerência textual. Eu preciso escrever alguma coisa que o outro entenda, né? Se eu não tenho que escrever para mim, ou eu tenho que perder aquela ideia de que o professor vai jogar o trabalho lá e não vai corrigir, né? Infelizmente, eu acho que alguns pensaram assim, né? Eu sempre corrijo, viu? Então, assim, agora eu corrijo para o aprendizagem, não para criticar, viu? Então, eu deixo esse conselho, tá bom? Que realmente leve a sério na hora de escrever o texto, leia, procure entender, escreva com suas palavras, veja se você mesmo está entendendo seu texto, pense na coerência, na coesão, veja a questão gramatical, entenda que uma resenha crítica, na parte do resumo, não tem opiniões pessoais, só tem opiniões a respeito do texto, do autor, no caso, neste caso específico, e a crítica também é em cima do texto. Eu não tenho que tirar uma parte do texto e comentar sobre esta parte. Eu tenho que comentar sobre o texto do autor. É como se o autor tivesse falado tudo aquilo e agora eu vou concordar ou discordar dele. Se eu concordar, eu digo porque eu concordo, né? E porque eu concordo com as ideias dele, aí eu trago meus argumentos. Se eu discordo, eu também trago meus argumentos. Tá bom? Então, foi o que aconteceu com este texto. Vamos ver outro lá. Vamos correr, acho que tem uns pequenininhos. Bom, esse colocou assim, ó. Aí vocês já podem fazer, né, até a correção no meu lugar. Veja bem. O psicólogo Jean Piaget, junto a colaboradores, concluíram por meio de pesquisas que o desenvolvimento mental das crianças ocorre em 3 períodos, os quais devem ser corretamente estimulados. Piaget discorda da escola tradicional, que não incentiva a criatividade e o pensamento crítico do aluno. Segundo ele, a construção do conhecimento pelos alunos é fruto de suas ações, o que os torna autônomos intelectualmente. A pretensão é moldar indivíduos capazes de criar e inventar, e não apenas repetir. Ainda assim, acredita-se que o educador continua indispensável e é necessário que o mesmo esteja bem informado sobre as peculiaridades do desenvolvimento psicológico, da inteligência das crianças e do adolescente. Então, o que a gente vê nesse texto? Só tem uma ressalva. O texto eu achei muito pequeno. Eu acho que assim a pessoa poderia colocar mais ideias, porque ela conseguiu, né, nesse parágrafo aqui,
trazer, né, assim, uma certa objetividade, né, e eu pude compreender as ideias. Então, considerei o texto curto, né? Acredito que o autor ele tinha mais ideias que poderiam ser colocadas, mas a pessoa conseguiu, de certa forma, mesmo nesse resumo pequeno, colocar as ideias do autor, né? Eu incentivo a pessoa a escrever, a tentar escrever pelo menos 2 parágrafos, né? Porque com 2 parágrafos você tem uma ideia mais extensiva, né? Do que o autor está falando e consegue falar um pouco mais para o leitor, né? Então, um parágrafo Mais é amplo, né, sempre pouco. professora? Foi, meu amor? Mais amplo. Exatamente, porque assim, quando você escreve pelo menos 2 parágrafos, que o ideal é até mais, né? Mas se você escreve 2 parágrafos, aí você já traz uma ideia, como disse Flávia aqui, de amplitude, né? Então, assim, o leitor ele vai querer entender mais, porque aqui ficou muito objetivo, sabe? Então, a objetividade demais, às vezes, ela é prejudicial, né? Porque o leitor ele quer saber um pouco mais. Então, quando a gente é objetivo demais para o leitor, fica faltando algumas coisas, né? O leitor fica se perguntando algumas coisas. É o que eu considerei nesse texto aqui. As considerações, a pessoa colocou considerações, né? Que seria a crítica. Colocou: é necessário reformar o sistema de ensino, tornando-o mais ativo, de forma que parta instantaneamente do aluno a vontade de aprender e, a partir da construção de uma base incentivadora, a descoberta da sua vocação profissional e para a vida. A resistência se observa na temeridade de ser o professor uma figura dispensável, porém o mesmo continua sendo um pilar fundamental, de certo um guia no autodesenvolvimento da mentalidade discente. Bom, também a crítica ela foi escrita direitinho, eu considerei que foi escrita direitinho, deveria ter sido mais direta, fazendo alusão ao texto, né, para que não ficasse uma coisa dando a impressão que está à parte do texto, que você não está fazendo a observação em relação ao texto. Então, deveria ter entrado aqui, né, nas frases iniciais, mencionando, né, que esse comentário seu, no sentido de que você concorda com o autor, no sentido de que é necessário mesmo uma reforma educacional, e aí você iria estar inserindo, né, o autor aqui, que é o principal alvo aqui, né, da resenha, né? Então, o que eu coloquei aqui é que, assim, a pessoa que escreveu isso aqui tem potencial para escrever, no entanto, é muito objetiva, e a objetividade, às vezes, ela prejudica, porque quando a gente vai, quando se requer da gente que a gente escreva algo muito mais longo, as pessoas que são objetivas têm muita dificuldade, porque aí, quando o texto precisa ser mais longo, é preciso, né, colocar mais ideias. Então, eu deixo, né, como incentivo isso aqui, procure escrever um texto mais amplo, tá certo? Traga mais ideias, ou detalhe mais as ideias que você aborda, tá certo? E em outra resenha crítica que eu posso pedir, sempre na crítica faça alusão direta ao autor, deixando bem claro se você concorda ou não concorda e por quê, né? Vamos lá, então. Bom, essa daqui colocou, essa daqui não, essa daqui eu nem olhei, viu? Disse essa, mas nem olhei, se é uma mulher. Em relação ao desenvolvimento das noções qualitativas que constituem a infraestrutura de todo o ensino científico elementar, que tem uma reforma profunda, deveria multiplicar as vocações que está a carecer na sociedade atual. Se vocês observaram, houve uma similaridade, está vendo uma similaridade desse texto com um texto que eu já li anteriormente. É uma das condições favoráveis, pelo menos essa primeira frase, viu? É uma das condições favoráveis, e uma das condições favoráveis é o recurso dos métodos ativos relacionado à pesquisa espontânea da criança, do adolescente, sendo assim exigida toda verdade que seja adquirida, seja reinventada pelo aluno, ou pelo menos construída, e não simplesmente transmitida. Então, continua muito parecido, né, para não dizer igual
a um dos textos que eu já li. É evidente que o educador continua indispensável a título de animador para assim criar situações e armar os dispositivos iniciais capazes de suscitar problemas úteis à criança. Essa frase eu destaquei porque ela fica muito rebuscada e muito difícil do leitor entender. Quando eu coloco, é evidente que o educador continua indispensável, tudo bem. A título de animador, aí é bom explicar nessa questão de animador, porque o leitor que não entende vai pensar que o professor precisa, né, dar aula show do tipo fazer palhaçada, brincadeira, para que a aula se torne animada, né? Não é esse o sentido, né? Mas não coloquei uma crítica nesse aspecto, não, só uma sugestão. A título de animador, para assim criar situações e armar os dispositivos iniciais capazes de suscitar problemas úteis à criança. Aqui a gente percebe, infelizmente, que há, né, uma cópia, né, assim, nem que esteja mudando aqui as palavras para levar ao pé da letra aqui, né, o meu comentário, o texto do autor, né. No sentido inverso, entretanto, ainda é preciso, ainda não se limite, veja bem, ó, vou ler novamente para ver se vocês entendem, viu? No sentido inverso, entretanto, ainda é preciso, ainda não se limite ao conhecimento da sua ciência, mas que esteja informada a respeito das peculiaridades do desenvolvimento psicológico, da inteligência da criança e do adolescente. Mais uma vez, continua, né, copiando o texto e aqui ainda copiou errado, porque falta o autor aqui, né? Ou seja, a pessoa que vai não se limitar, né, no sentido do conhecimento da sua ciência, que seria o educador. Faltou colocar, né, pelo menos o nome educador aqui, né? A crítica, acho que é essa, diz assim, como o título do texto condiz, compreender e inventar. Um educador em diversas situações tem que ser volátil. Eita, que pegou, viu? Volátil e sempre reinventar seus métodos para o que pretende alcançar futuramente, que não é apenas a repetição de recursos, e sim a produção e a criação. Então, aqui eu já risquei essa palavra recursos, não é a questão de repetição de recursos, é a prática pedagógica do educador que tem que mudar, né? Que tem que ser reformada, né? Estimulando o aprendizado e desenvolvendo, aí finaliza isso, aí começa outra frase, estimulando o aprendizado e desenvolvendo as estruturas intelectuais da criança e adolescente. Essa frase fica solta, fica sem sentido no final, né? E a palavra aqui, volátil, eu trago aqui uma reflexão para vocês, cuidado com as palavras que usam, porque se a pessoa que colocou essa palavra aqui, eu creio que não sabe o significado da palavra volátil. Porque volátil, por exemplo, é o álcool. Quando a gente coloca álcool, né, por exemplo, em algum lugar, ou acetona, o que acontece? Esse líquido evapora. Então, desaparece. Então, se eu colocar aqui, o educador, em diversas situações, tem que ser volátil, né? Se eu sou um leitor bem informado, eu vou pensar o quê? Peraí, essa pessoa está dizendo aqui que o professor deve sumir, porque volátil são os líquidos que desaparecem, né? Volátil é aquele que não é fixo. Então, o que é que eu deixo, né, de consideração para isso? Primeiro, eu coloquei aqui distorção de ideias, né? Então, as ideias aqui foram distorcidas, houve uma réplica aqui, né, do texto, outra pessoa também copiou quase do mesmo jeito, né? A incoerência que existe, né? Não existe nem parágrafo aqui, é um parágrafo só, ou seja, as ideias mudam, mas o parágrafo não muda, continua no mesmo parágrafo. Então, a gente sabe que ideias novas vão para novos parágrafos, não pode continuar no mesmo parágrafo. E aqui é só um parágrafo incluindo tudo, né? Como também aconteceu em alguns outros textos aqui, que eu também coloquei, né? E a linguagem aqui não é a linguagem do aluno ou da aluna, é a linguagem do autor.
infelizmente, né? Porque é uma linguagem muito rebuscada e a gente conhece, sabe que é a linguagem de Piaget, não é linguagem de aluno, né? A gente não sabe escrever, nem eu sei escrever nesse grau de dificuldade, né? Eu escrevo de maneira simples que o outro possa compreender. Então, aqui é uma linguagem muito rebuscada, é a linguagem mesmo de um filósofo da educação, né? Então, eu deixo como sugestão escrever o texto repensando, né? O que vai escrever, como eu disse para os outros, escrever com suas palavras, de maneira simples, certo? Não precisa ser objetivo demais, a objetividade demais prejudica. Então, ser simples, mas saber fazer parágrafos, separar as ideias, saber que ideias diferentes ficam em parágrafos diferentes, e frases que estão descontextualizadas no meio. Se você não entende, o leitor também não vai entender, vai se perguntar o que aquela frase está fazendo ali. Ter cuidado com as palavras que coloca que não sabe o sentido e aplica a palavra, porque acha a palavra bonita, palavra rebuscada, mas a palavra pode ter um sentido que aqui no texto não cai bem, né? Vai ser interpretada de outra maneira, né? Então, também mais uma coisa, né, no sentido da própria crítica, que aí eu nem trabalhei nesse sentido aqui, porque a crítica, ela, se o texto não está bem elaborado, a crítica também, claro, não vai corresponder, né? Vamos lá, dá mais tempo um ou dois, vamos lá. Bom, essa aqui colocou, essa aqui, eu sempre digo, mas não estou olhando nem quem é, viu, gente? Compreender e inventar. Na visão bem otimista, onde as pesquisas de desenvolvimento que constituem ou deveriam constituir uma estrutura do ensino científico, nos faz refletir que se faz necessário uma grande reforma, no intuito de multiplicar as vocações que necessitam a sociedade atual. Fazendo parecer em determinadas condições, indiscutivelmente, que toda a pedagogia da inteligência parece imperativas às diversas formas da pesquisa científico-acadêmica. Essa frase aqui, né, ela não cai bem aqui nesse texto, eu estou falando de maneira bem simples, porque ela não tem nada a ver com esse texto, ela foi tirada de algum lugar e jogada aqui, né, e aí ela caiu de paraquedas aqui, né. A primeira condição é recuar com os métodos tradicionais, verificando uma pesquisa espontânea da criança e do adolescente, buscando o conhecimento, verificando uma pesquisa, então, uma pesquisa espontânea da criança, não seria verificando as pesquisas, né, do ponto de vista espontâneo da criança e do adolescente, então, é preciso escrever e ler, estou reiterando sempre isso. Continuando aqui, diz, buscando o conhecimento a ser adquirido por eles, aí seja reinventado ou reconstruído e não simplesmente transmitida. O que frequentemente tem sido mal entendido, desvalorizando o valor dessas experiências nesse sentido. Veja, desvalorizando o valor. Então, cuidado com a redundância, né? A repetição de palavras semelhantes que têm praticamente o mesmo sentido. Desvalorizar o valor, a princípio, vem o receio de que o papel do mestre seja anulado e seja necessário deixar os alunos totalmente livres em suas atividades escolares. Porém, fica evidente que o educador continua indispensável a título de animador, orientador e organizador, levando-os a reflexões e impondo um autocontrole das situações. Desejando assim que o professor não seja apenas um mediador de transmissão, as questões já prontas, um estimulador à pesquisa e o esforço para se chegar ao objetivo. Citando, escrito com S, citando como exemplo a matemática e a física, seria impossível imaginar o aprendizado sem a orientação do professor, ressaltando que eu mesmo esteja informado e preparado sobre as peculiaridades do desenvolvimento intelectual e psicológico da criança ou adolescente. Adolente. Aqui está escrito adolente. Enfim, os métodos ativos beneficiam a história das ciências, nos mostrando que compreender, inventar ou reconstruir através da reinvenção
mas é preciso se curvar diante das necessidades, seu objetivo para o futuro, e transformar pessoas capazes de produzir ou criar, e não apenas serem copiadoras na vida sem criatividade. Então, primeiro a organização do texto, né? Começa sem estar justificado o texto, fica o primeiro parágrafo num canto, o resto do texto não segue a mesma linha. Então, coloquei, primeiro, linguagem muito rebuscada, incoerente. Esse resumo está muito quantitativo, se vocês lembram, eu chamei a atenção para isso, que o resumo deveria ser... Só um momentinho, pessoal, aqui. Desculpa, pessoal, uma barata que passou por aqui me voando na janela. Bom, então, como eu estava dizendo, né, a linguagem rebuscada e o resumo quantitativo, não qualitativo. O que eu quis dizer também com isso, com essa observação, fora outras, né, que a pessoa se deteve nisso, né, em trazer um resumo praticamente do texto do autor, trazendo todas as ideias que o autor coloca com as próprias palavras dele. A pessoa não se preocupou em colocar o que ela, né, entendeu do texto, né? Então, eu como leitora, eu comparo o texto da pessoa com o texto do autor e eu vejo que né, vamos dizer assim, não vou nem ofender dizendo que é uma cópia, mas vou dizer que é muito similar. Então, assim, entre ler o texto do autor e ler isso aqui, eu prefiro ler o texto do autor, porque, né, pelo menos ele tem esse direito de escrever de forma difícil, rebuscada. Então, deixo mais uma vez o conselho, né? Se vocês trazem essa prática, e eu atribuo também isso não só a vocês, quero até finalizar com isso, eu não atribuo dificuldades que vocês têm em escrever unicamente a vocês, eu atribuo essa dificuldade que eu percebi nos textos em fazer realmente uma resenha, saber fazer realmente um resumo, uma crítica, ao fato de vocês terem passado aí em outros períodos em brancas nuvens, né? E não ter sido realmente feito, né? Esse trabalho com vocês, né? Do que seria realmente uma resenha, né, um comentário com vocês sobre os trabalhos que vocês entregaram, trabalhando com vocês mesmo, vários textos, e trazendo, né, informações de como vocês deveriam delinear o texto, como organizar os parágrafos, como usar conectivos. Então, assim, eu vejo os textos de vocês, eu vejo o texto de vocês, pessoal, nesse sentido, né, que eu acho que existe uma culpa bem maior infelizmente, eu não gosto de atribuir culpa a ninguém, né, como diz a história, a gente não deve vitimizar ninguém, mas aqui eu creio que há, infelizmente, uma participação de pessoas envolvidas diretamente na área que não trabalharam essa parte, né, de resenha crítica com vocês, porque a resenha crítica, ela não é bem, vamos dizer assim, um objeto de estudo da metodologia. A gente trabalha porque a gente precisa saber se o aluno está preparado para escrever um artigo, está preparado, né, para escrever um texto realmente que possa ser publicado em um congresso, né, um banner, e aí a gente observa a dificuldade de vocês nesse sentido. Mas eu percebo também que a culpa está, sabe, que a culpa está principalmente naqueles que não fizeram as correções de trabalhos de vocês antes, né? E vocês, assim, foram, né, levando, achando que era dessa maneira, ou que sempre ficaria dessa forma, mas nessa disciplina nós temos que realmente corrigir, porque nós temos que trabalhar no sentido de vocês melhorarem a escrita, né? Então, por isso que eu tenho que fazer essas observações. Espero que compreendam, né, as minhas observações, é para o bem de vocês, tenho esse propósito mesmo, ajudar vocês, viu, a escreverem melhor, porque
vai ser assim uma grande alegria para mim quando um dia eu puder ver vocês aí me mostrando um texto, publicando um artigo, mandando para mim algum texto em que diz, professora, esse texto eu escrevi realmente e escrevi com minhas palavras, foi o melhor que eu fiz. Aí eu vou ficar realmente muito emocionada, muito feliz por isso, viu? Porque o que eu quero é que vocês façam por vocês. Agora, Jaqueline, não fica triste, minha querida, de forma nenhuma. Pense no sentido de que aqui é o seu crescimento. A gente tem que subir os degraus, né? Primeiro a gente aprende, né? Como o próprio Piaget diz, depois a gente se torna alguém que tem, né, o sentido de aprofundar. Deixa eu pegar só o fone aqui, minha gente, que a minha cachorrinha me dá um trabalho danado de aprofundar, viu, o conhecimento. Tá bom? Não li, meus amores, Flávia, não li todos os textos, não vai dar tempo, encerrou agora 9h30, mas na próxima aula prometo comentar os demais textos, tá certo? Aí eu gostaria desses minutinhos finais que vocês fizessem alguma colocação, se eu enveredei pela prática correta, porque às vezes eu não gosto de fazer esses comentários diretamente, porque às vezes o aluno, como diz Jaqueline, fica triste, mas não fique, Jaqueline, eu já passei por coisas piores, viu? Para poder aprender, isso faz parte do aprendizado, viu? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Foi Professora, proveitoso os comentários? Pois não, Fabrícia? ao longo da aula que a senhora vem explicando, com os textos dos nossos amigos, mesmo, Sim, nossos, né? sim. Esclareceu muita coisa, porque eu não perco uma aula tal, como a gente, né, vem tentando Uhum, assistir. E assim, às vezes, como você está todo dia, a gente aprende. E é. ao ler aí, esclareceu muita coisa. Porque como eu falei quase agora, que a senhora disse assim, não é na palavra da gente, é do autor. Eu estava com outra visão, então eu creio que também tenho Uhum, errado. Eu não sei, mas assim, me uhum, esclareceu muito, porque eu estava com a visão de uma forma e me esclareceu uhum, muito. Aí, se a senhora também na outra aula fizer, como se a senhora fosse, nossa, vamos dizer, uma aluna que também estivesse fazendo essa resenha aí, e fizer uma resenha para uhum, esclarecer, como se uma uhum. resenha correta sobre esse texto aí, seria muito bom, né? Assim, Pronto. entendeu? Para a gente ter Posso... ideia de como Pronto. seria certinho, assim, se der para fazer, Uhum. né? Pronto, posso, claro. Posso trazer uma resenhazinha para vocês. Aí eu comento o restante dos textos e trago uma resenha para vocês verem como poderia ficar. Uma resenha da maneira mais simples que Obrigada. vocês poderiam fazer e que ficaria como exemplo para vocês, tá certo? Mais alguém gostaria de fazer algum Certo. comentário? Ainda não sabemos, misturamos muito, seria ótimo. Obrigada, professora. Pois é, Jaqueline, pense sempre de forma positiva. Aqui todos nós estamos para aprender, a gente nunca sabe tudo, né? A gente tem que estar aprendendo sempre, é por isso que Piaget disse que o professor tem que estar, né, investindo, não só o professor, em qualquer profissão nossa, sempre nos renovando, viu? Então, amores, fiz essas considerações com todo carinho, com todo empenho, no sentido de que vocês realmente melhorem, cresçam, só nesse sentido, não foi no sentido de criticar erros e nada. Vocês estão aqui para aprender, vocês vão ver que nas demais atividades também trabalharei da mesma forma, tá certo? Então, boa noite, foi um prazer mais uma vez estar com Agradecer, vocês, professora, viu? pela paciência e Boa compreensão. noite, professora. Foi Boa ótima noite, aula, viu? amores, viu? Obrigada, meu Boa amor. noite, Fiquem obrigado. Boa todos noite. bem, fiquem todos com Deus. Ótimo fim de semana e depois a gente se vê